Pronto, galera, que é o seguinte, agora a gente vai aprender a fazer um projeto de um guarda-roupa, tá? Inicialmente vocês têm que tirar as medidas na casa do cliente de uma forma bem, vamos dizer assim, bem minuciosa, porque se for um guarda-roupa de embutir, principalmente, se for um guarda-roupa de embutir, você tem que tirar a medida da parte de baixo do guarda-roupa, da parte do meio e da parte de cima, porque normalmente as paredes de alvenaria elas são desniveladas, então você tem que fazer o guarda-roupa pela menor medida e as brechas vocês vão ter que fazer fechamentos, certo? No caso aqui, essa parede ela não é de embutir, ou o guarda-roupa não é de embutir. E agora ele tem um detalhe, ele vai ter profundidades duplas, porque a parede, a altura do pé direito é 2,62, mas quando chega em 2,28 ela tem um dente, que é tipo uma coluna estrutural do apartamento, e esse dente tem 8 centímetros de profundidade, então 6 centímetros de profundidade, então a caixa de baixo vai ficar 6 centímetros mais profundo do que a caixa de cima. Então o que a gente tem que fazer aqui no SketchUp é simular exatamente a situação do lugar, certo? Então a gente vai começar desenhando a parede, tá? A gente vem aqui nessa função aqui, ó, linhas, e vai começar a desenhar, tá bom? Então vamos lá. O total de vão que eu tenho lá é 1,80 m. Isso aí é a parede livre para fazer o guarda-roupa. Não necessariamente o guarda-roupa vai ter 1,80 m de largura. Aí eu vou ter aqui 53 centímetros. Aí vou ter aqui, ó, 5 centímetros. E aqui vem continuando com 1 metro, tá? Normalmente parede de alvenaria tem 15 centímetros de profundidade, então eu já coloco aqui 15 centímetros, certo? E fecho aqui, pronto. Esse aqui é o desenho da minha parede em planta baixa, tá? Então eu vou subir ele com 2,62 m de altura, 2,620 milímetros. Então essa é a minha parede, tá? O guarda-roupa vai ficar nessa daqui, ó. Eu falei que tem uma coluna, né? Então 2,28 é a altura da coluna, tá? Ó, 2,28. Aqui eu tenho 6 centímetros a mais de profundidade. Então, ó, a parede como é que é? Desse jeitinho aí, tá bom? Como essa parede aqui eu não vou mudar ela, certo? Eu vou fazer só o piso, tá? Venho aqui em componentes e vou baixar um desenho aqui de piso, que é para ficar caracterizado, que é o piso, pra vocês entenderem, que é o piso. Venho aqui em janelas material e eu já tenho aqui, ó, material 10 selecionado. Eu vou aqui aumentar o tamanho do desenho da gravura, que é para simular uma cerâmica maior, tá? Então tá aqui, ó, piso. E como eu não vou mudar mais isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar 3 vezes em cima dele, que seleciona tudo, botão direito e criar grupo, tá? Então vamos lá, criei o grupo, beleza. Depois que eu criei esse grupo aqui, eu não consigo mais mexer, certo? Por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, mesmo eu clicando eu não consigo mais mexer, tá? Como é que eu consigo mexer, Paulo? Eu tenho que clicar 2 vezes, aí eu entro dentro do grupo e aí consigo mexer, certo? Para eu sair aqui de dentro é só clicar fora do grupo, ó. Beleza. Então essa é a nossa realidade. Aqui ao lado, bem aqui ao lado, eu tenho uma porta. Então ela tá zerando com esse 1,80. Então eu vou deixar uma folga aí de 5 centímetros. Eu vou botar uma cota aqui de
50, né, milímetros. Eu tenho um rodapé de 8 centímetros, certo, de altura. Então eu também coloco aqui a cota, certo? Inclusive é até bom você desenhar no próprio grupo aqui, ó, o rodapé. Lá esse rodapé ele tem 1 centímetro de espessura, é uma cerâmica, certo? Então eu venho aqui, ó, já desenho, que é para não errar em relação a esse rodapé aqui, porque isso aqui é importante também, tá bom? Vamos lá, ó, desenhei o rodapé. Se você gostar das cores bonitinhas como eu, e isso aqui é de cerâmica, certo? Eu venho aqui, ó, coloco aqui uma texturazinha de cerâmica. Isso aqui não é obrigado, né? Mas fica mais legal, tá? Vou fazer um negócio bem feito, vamos fazer, né? Sem preguiça. Pronto, acabou. Pronto, com essas cotas aqui eu consigo desenrolar todo o guarda-roupa. Como, Paulo? Primeiramente, um guarda-roupa de porta de correr, certo? Tem duas regras aqui. Tem uma regra aqui para guarda-roupa. Se ele é porta de abrir, a profundidade mínima é 50 centímetros. Se ele é porta de correr, a profundidade mínima é 60 centímetros. Por que essa diferença de profundidade? Se ele é porta de abrir, eu não vou ter nada estruturalmente, as portas são batendo por fora, então a estrutura interna do guarda-roupa vai ter 50 centímetros, que é o mínimo para colocar aqui no Ceará a gente chama de cruzeta, né? Mas muita gente chama de arara, cabide, né? De uma forma que a roupa não fique pegando nas portas. E se for com porta de correr, como tem a estrutura interna das portas de correr, que se perde mais ou menos uns 8 centímetros, aí vai sobrar 52 de guarda-roupa internamente, certo? Normalmente 51, porque tem um fundo que é 6 milímetros ou 9 milímetros, dependendo de como você trabalha. E aí essa parte de dentro vai ficar mais ou menos 51 centímetros, que é a medida que a gente precisa para cruzeta ou arara. Beleza. Então a gente vem aqui, ó, por exemplo, eu determinei que tem 5 centímetros de folga. Venho aqui, puxo e puxo 60 centímetros. Pronto. Aqui é a caixa de baixo, certo? Inicialmente eu crio um grupo, porque é para não estar mudando, certo? E agora eu vou fazer a caixa de cima com a profundidade menor. Beleza. Eu não coloco até o teto porque não pode, certo? Normalmente o teto é torto e a gente não pode colocar até o teto. Então deixo a 3 centímetros do teto. Venho aqui, grupo. Com isso aqui a gente já consegue perceber algumas coisas, certo? Desse lado direito aqui eu vou ter que colocar um fechamento quando eu instalar o móvel, certo? O móvel não vai ficar assim, vai ficar esse buraco na parede. Então vai ter um fechamento de cima até embaixo, certo? E desse lado de cá, para não ficar essa emenda entre o móvel e o outro, certo? Eu vou fazer o que? Um tamponamento, certo? O tamponamento ele serve para esconder fundo de móvel, fazer emenda de duas caixas. Então o que acontece? Eu vou ter que diminuir 15 milímetros dessa caixa de cima, lateralmente falando, e 15 milímetros da caixa de baixo. Vamos lá, 15 milímetros. 15 milímetros. Pronto. Então a caixa ela já está com as medidas certas. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente pega aqui, ó. Como é difícil de trabalhar aqui com as paredes no canto, a gente vai pegar Ctrl C, Ctrl V, traz essa caixa aqui pro lado de fora, certo? Botão direito, desassociar, tá bom? Que aí eu consigo mexer nela sem ter que estar entrando dentro do grupo. O que eu vou fazer? Vou puxar aqui, ó. Vou diminuir aqui mais 15 milímetros, que seria um tamponamento do lado direito, certo? Vou diminuir os 8 centímetros
Agora não, vamos lá. Pego a base, ó. Primeiro eu faço aqui, base lateral 15. Usei essa ferramenta aqui, ó, equidistância, certo? Puxo aqui, ó, até aqui a parte de trás, ó. Pronto, aqui é a caixa do guarda-roupa, tá? Diminuo 6 milímetros, que é o fundo que eu costumo trabalhar, certo? E aí eu pego aqui em cima, ó, base, Ctrl C, Ctrl V, coloco aqui. Agora eu vou estar ensinando aqui para vocês o pulo do gato em relação a plano de corte, tá bom? Você vai pegar aqui, ó, essa face que tá aqui, que é a base, vai puxar 15 milímetros, vai apertar 3 vezes em cima dela, botão direito e criar componente, não é grupo, certo? Por quê? O plugin do Cut List que tem no SketchUp, ele lê todos os componentes, ele não lê grupo. Então vou estar ensinando para vocês a usar o Cut List também no vídeo mais para frente, como instalar e tudo mais, mas nesse vídeo não dá tempo. Então aqui eu vou criar componente e vou dar um nome ao componente, que é base 01, certo? E aqui também, para quem tem coladeira de borda ou para quem manda fitar na madeireira, isso aqui é muito bom, essa função aqui, que eu coloco entre parênteses o lado que tem que ser fitado, um G, que é um grande, entre parênteses. Por que eu coloco isso? Porque na hora que eu for colocar para madeireira, eu mando uma planilha, a moça da madeireira já sabe que esse 1G eu tenho que fitar um lado grande, certo? Então ela já coloca lá no plano de corte que 1G é um lado grande e já chega fitadinho. Se eu tenho uma coladeira de borda, que é a minha realidade, quando chega o material cortado para mim, na etiqueta já vem assim, ó, base 01 1G. Então eu já sei que esse 1G aí eu tenho que fitar, certo? Então criei. Beleza, criei aqui, ó. Aí, ó, a lateral tem uma particularidade. Se eu puxar aqui de fora, ela vai adicionar esses 15 milímetros da base e esses 15 milímetros da outra base. Então eu tenho que puxar de dentro, ó. Que aí eu já dou o desconto desses 15 milímetros. Base, aí eu vou fazer a lateral agora. Beleza? Puxo 15. E do mesmo jeito que eu fiz no outro, eu faço com esse. Sendo que isso aqui é um jeito que eu faço o meu guarda-roupa. Vocês não precisam fazer igual como eu faço, mas eu faço assim, ó. Eu diminuo aqui os 8 centímetros. Aí a lateral fica com 51,4. Então vamos lá. Lateral 01 1G. Tem que fitar um lado grande. Pronto. Aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vamos botar a lateral do outro lado. Quando eu duplico um componente, certo? Aqui em informações de entidade, certo? Ó, ele já vem aqui, ó, definições, lateral 01G, certo? Então ele duplica aquele componente. Se eu mexer aqui, ó, mexe lá também, certo? Na outra lateral, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, Ctrl C base, Ctrl V. Beleza. Vou apagar isso aqui. Esse armário vai ter um entremeio, certo? Então é Ctrl C, Ctrl V. Pego aqui no centro da pecinha e bitolo aqui, ó, bem no centro, ó. Quando a bolinha fica azul é porque tá no centro. Pronto. Então aqui é a estrutura do guarda-roupa. Vou colocar o fundo. Aí esse fundo aqui eu penso na hora do transporte para casa do cliente, certo? Se eu colocar um fundo grandão assim, normalmente ele não passa nas escadas ou elevador. Então eu divido o fundo, ó. Eu acho o centro, ó, dividir o fundo. Então esse fundo aqui eu vou colocar de 6 milímetros. Criar componente, fundo 01, certo? Eu não preciso fitar, então não tenho que colocar nada entre parênteses. Ctrl C, Ctrl V. Já duplico, ó.
Então, como é que ficou dividido aqui o fundo, ó. Beleza? Na hora que eu for aparafusar, eu aparafuso o fundo aqui no meio, utilizando um montante central, ó. Ele fica no meio do montante, certo? Então beleza, a estrutura do nosso guarda-roupa está prontíssimo, certo? Paulo, e essa lateral menor do que a base? É isso aqui, ó. Eu venho com tamponamento, ó, fechando tudo, ó. 15. E esse tamponamento eu passo 3 centímetros para cima, que ele vai encostar no teto, certo? Então aqui, ó, tamp 01 fitar 1G. E do outro lado, como ele é encostado na parede, eu não preciso colocar o tamponamento a profundidade inteira. Então eu posso aqui, por exemplo, puxar 15 centímetros, uma cota de 15 centímetros, e puxar o meu tamponamento, ó, mesmo jeito do outro. 15. Vou puxar aqui em cima 3 centímetros para cima, e aí eu vou criar o componente tamp 02 1G. Beleza? Pronto. Quando isso aqui estiver no canto, os dois tamponamentos estão encostando no teto, e eu vou colocar só o fechamento aqui, ó. Normalmente o teto é torto, então esse fechamento eu coloco só no final. Eu não mando pedir na madeireira. Então esse tamponamento aqui, tanto um contra o outro, ele é instalado por dentro. Esse aqui não, eu posso parafusar ele por aqui por fora, ó, porque vai ficar na parede. Mas esse aqui ele é parafusado por dentro e colocar tapa-furos, tá? Beleza, depois disso aqui montado, a gente vai fazer o que? Vai criar a outra caixa superior. Então Ctrl C, Ctrl V. Pronto, eu tô vendo aqui uma particularidade. Eu vou mudar um pouco como vai ser isso aqui, ó. Eu errei aqui, então vamos lá. Eu vou desassociar isso aqui para poder mexer, certo? Vou colocar essa base aqui na mesma profundidade dessas laterais e vou criar aqui, ó, base 01/2 1G fitar, certo? Vou criar aqui um grupo que é para não mexer nisso aqui, mas vou pegar esse outro aqui, colocar aqui em cima. É a caixa de cima, certo? Essa caixa de cima eu tenho que diminuir 15 milímetros do tamponamento, certo? Então vamos lá, diminuir 15 milímetros desse tamponamento. Certo? E aí, o que acontece? Eu vou ter que usar uma base do jeito que é essa daqui, ó, 15. Vou diminuir 6 milímetros aqui, 6. Então, essa caixa eu vou utilizar essa base aqui, ó, Ctrl C, que vai ser a base de baixo. Aliás, não vai dar pra ser não, peraí. Eu venho aqui, pego uma base, ó. Então vamos lá, 15, base 02. Pego as duas laterais, Ctrl C, Ctrl V. milímetros também. Lateral 02. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V aqui. E vou achar o centro como eu fiz com a outra, certo? Essa base de cima aqui eu vou colocar Ctrl C, Ctrl V, mas ela vai passar 8 centímetros, certo? Então eu vou desassociar ela
Vou chamar 8 centímetros para frente e vou criar um componente base 02/2 1G. 1G. E essas laterais aqui é 1P, que é um lado pequeno. Tem que fitar, certo? Então pronto, vou pegar isso aqui, vou apagar. Vou pegar esse aqui que eu acabei de montar e vou jogar pro canto. Pronto. Vou criar o fundo. Esse fundo ele pode ser inteiriço, ele não precisa ser dividido ao meio, certo? Então vou criar o fundo 6. Aqui vem fundo 02, certo? E esse tamponamento aqui, ó, vou desassociar tudo. Esse tamponamento aqui eu vou crescer ele, que na verdade a parte superior do móvel é essa, né? E aqui vou puxar os 3 centímetros. Aqui do mesmo jeito. Aí o que acontece? Na hora que for instalar lá, eu vou montar essas duas caixas que estão em cima da outra e esse tamponamento é por último. Então essa parte aqui eu vou ter que eliminar ela na tico-tico, certo? Cortar aqui, porque é para ele poder encaixar na parede ali, ó, certo? Então pronto, estrutura toda prontinha aqui, não tem mais o que fazer. Agora a gente vai fazer a parte interna do móvel, que tem gavetas, certo? E prateleiras. Eu vou colocar esse móvel aqui no canto. Vou pausar o vídeo, que já passou um pouco de 10 minutos. E vou gravar outro sequencial aqui para jogar outro dia na internet aí para vocês, tá? Galera, fica com Deus, muitíssimo obrigado. E 2, 3 dias depois que eu lançar esse vídeo, eu vou lançar outro que é para ficar prontinho, para ficar completo. Valeu!